A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. E cá estamos para mais A Semana Política, comigo, Francisco Alves Rito, e com os habituais comentadores do programa, Paulo Edson Cunha, do PSD, Paula Santos, do PCP e João Paulo Rebelo, do PS. Já temos connosco a Paula Santos e o João Paulo Rebelo. Boa tarde e também boa tarde aos ouvintes. Falta ainda a Paulo Edson Cunha, que está preso num compromisso que ainda não terminou e que se junta a nós dentro de alguns minutos, pelo menos é o que esperamos. Os temas para hoje são a saúde na Península de Setúbal, com o problema das urgências de obstetrícia, que, ao contrário do que disse a Ministra, não ficou resolvido este mês. Temos também o Orçamento de Estado para 2026, aos primeiros sinais, começa a ser preparado o documento e vamos ter a questão da posição de cada um dos partidos com vista à votação, à decisão na Assembleia da República. Sobre as eleições presidenciais, entretanto, soube-se que a data deve ser 18 de janeiro e há mais candidatos anunciados ou na calha. Sobre o primeiro tema, a saúde na Península de Setúbal, eu começo com Paula Santos. As urgências de obstetrícia não funcionaram este fim de semana na Península. Esta é mesmo a região onde este problema é mais agudo. A Ministra já reconheceu hoje que a situação é insustentável e marcou uma reunião de urgência com as administrações dos hospitais de Almada, Barreiro e Setúbal. A Ministra da Saúde tinha referido há uns meses que em setembro a situação ficaria resolvida com uma rotatividade das urgências de obstetrícia entre estes três hospitais. No entanto, já este mês, logo agora que era para a situação estar resolvida, os médicos tarefeiros não tiveram interessados em fazer fins de semana, este fim de semana que passou, e a Ministra diz agora que a situação é insustentável. Paula Santos, como é que olha para esta situação? Muito boa tarde, Francisco. Cumprimento João Paulo Rebelo e também Paulo Edson Cunha, quando se juntar a nós. Cumprimento todos os que nos estão a ouvir. Se me permite, eu gostaria só de fazer uma referência hoje, porque hoje é o dia em que se assinalam os 46 anos da criação do Serviço Nacional de Saúde, que resulta da nossa Revolução de Abril, da consagração na Constituição do direito à saúde, e vimos ao longo destes, ou seja, a importância que foi a criação do Serviço Nacional de Saúde. As dificuldades e os constrangimentos com que hoje o Serviço Nacional de Saúde se confronta resulta das opções políticas de décadas de sucessivos governos de desinvestimento, de desvalorização dos seus profissionais, de redução da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, mas não temos dúvidas nenhumas que é com o investimento, com o reforço, com a sua capacitação que é a solução para garantir os cuidados de saúde que os utentes têm direito. Aliás, uma das áreas que registrou maior avanço no nosso país com a criação, com a consagração do direito à saúde, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, foi exatamente na saúde materna e infantil, com a redução muito significativa da mortalidade infantil e da mortalidade materna. Foram dados passos gigantes e é devido ao desinvestimento, ao ataque aos direitos dos profissionais, a não garantia das suas condições de trabalho, que hoje a realidade, em particular nas urgências de obstetrícia e de ginecologia, é de facto uma situação muito difícil e com impactos muito significativos no distrito de Setúbal. Não é a primeira vez que o distrito de Setúbal, todas as suas urgências estão encerradas. Isto significa um retrocesso de décadas para
para as grávidas, para as famílias, para a população do distrito, e a verdade é que o governo, sucessivos governos não foram resolvendo este problema, porque este problema já veio do governo do Partido Socialista, e com o governo do PSD e CDS só agravaram a atual situação. E é verdade, Francisco, tínhamos ouvido há umas semanas a ministra a dizer que o problema iria ficar resolvido, pelo menos relativamente ao Hospital Garcia de Horta, e não ficou. E isto revela também que a opção política deste governo não é reforçar, não é salvar, não é garantir as condições para que as unidades do Serviço Nacional de Saúde possam prestar os cuidados que os utentes têm direito. É deliberado, a situação que está a acontecer é deliberada, porque a opção por parte deste governo é clara, e é clara no sentido de favorecer os grupos privados, porque quem é prejudicado com esta situação são as grávidas, em primeiro lugar, e já aconteceram situações dramáticas com mulheres grávidas do distrito de Setúbal que terminou. Mas Paula na Santos, pior... desculpe interromper, Paula classifica como deliberada por parte do governo, que há uma vontade de privatizar o Serviço Nacional de Saúde, mas as dificuldades e o mau funcionamento das urgências já vinha também por parte do governo do Partido Socialista, de António Costa. Nesse caso também identifica essa intenção de privatizar desse tempo? O governo do Partido Socialista, a verdade é que a sua recusa constante para fazer aquilo que era preciso para garantir que o reforço dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde tinha esta consequência, que era de facto o favorecimento dos interesses privados, e nós na altura tivemos a oportunidade de denunciar essa opção por parte do Partido Socialista, porque a verdade é que, vamos colocar as questões e vamos lá ver. Se está identificado a carência de profissionais, como estava há muito no Serviço Nacional de Saúde, se eram avançadas propostas como o PCP avançou por diversas vezes, o regime de dedicação exclusiva, a valorização das carreiras, que é aquilo que é estrutural e que permite de facto garantir as condições para que os profissionais queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde. Nada disso foi feito por parte do governo do Partido Socialista. Sabia-se de antemão que o não fazer se estava a empurrar os profissionais para os grupos privados e para favorecer os grupos privados. Essa era a consequência. Da parte do PSD e do CDS é assumido esse objetivo de transferir recursos financeiros para os grupos privados. Eu recordo até que grávidas foram encaminhadas já durante a governação do PSD e do CDS para hospitais privados. E este governo também não só não faz aquilo que é preciso, como as decisões que tem vindo a tomar é no sentido de transferir recursos financeiros do Serviço Nacional de Saúde para os grupos privados. Por isso é que utilizei a expressão deliberado, porque aquilo que está a acontecer neste momento é a consequência destas opções políticas, e por isso é que é preciso, e por isso é que quando nós colocamos em cima da mesa a necessidade de outra política e de facto de valorizar os seus profissionais, é de facto esta a solução para resolver os problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado. E aliás, estas questões concretas das urgências de obstetrícia e de ginecologia, pergunta-se porque é que o atual governo não avançou com o regime de dedicação exclusiva, de majoração, em termos de remuneração base em 50% dos médicos e enfermeiros, para contribuir para fixar mais médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Porque é que este governo não avançou, de facto, em processo de negociação com os sindicatos dos médicos para uma valorização efetiva da carreira médica, dos seus salários? Eu estou a falar efetivo que de facto permitem essa valorização, não aquilo que foi feito por parte do governo. E isso não foi feito. E não foi feito, não foi porque não houvesse condições. Não, há condições, há meios, há recursos. E, portanto, eles têm que ser mobilizados, não para alimentar o negócio da doença dos grupos privados, mas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E se me permite, hoje mesmo o PCP entregou na Assembleia da República um projeto de lei em que
aquilo que propomos é a integração do internato médico na carreira médica. O que é que isto permite? Por um lado, valorizar os médicos internos que estão em especialização, mas enquanto estão na especialização já integram a carreira médica, e isto permite também fixar mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Porquê que o Governo não avança com medidas desta natureza, que permitam de facto dar esta resposta que é necessária? Porque aquilo que temos visto é que os concursos que são abertos por parte do Governo, muitas das vagas ficam por ocupar. E ficam por ocupar porquê? Porque os médicos não lhes são garantidas uma carreira de facto valorizada, não lhes são garantidas condições de trabalho, acabam por optar por acabam por fazer outras opções na sua vida. E para terminar, permita-me que acrescente ainda o seguinte: a solução para o Distrito de Setúbal, em particular, no que diz respeito às urgências de ginecologia e de obstetrícia, não é a concentração destas urgências, porque nós tememos mesmo, e isso não está, ou seja, não é algo que não esteja em cima da mesa, que haja aqui concentração de urgências. Não, aquilo que nós precisamos é que haja de facto uma política de valorização dos seus profissionais, para que se consiga fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde e para que se mantenha as 3 urgências da Península de Setúbal, do Distrito, a funcionar. Aliás, e nós colocamos até a necessidade da abertura de uma maternidade também no litoral alentejano, porque hoje o que acontece é que os concelhos do litoral alentejano têm que se deslocar para Setúbal ou outros hospitais, para a maternidade desses hospitais. E, portanto, aquilo que é necessário é, de facto, um investimento sério, mas mesmo sério, nos profissionais de saúde, para que se consiga assegurar o funcionamento adequado das urgências do Distrito de Setúbal e dar a resposta a que as grávidas e as famílias têm direito. João Paulo Rebelo, admite que é normal, tendo em conta as condições em que temos ainda os hospitais no que diz respeito aos quadros de pessoal, designadamente médico, é normal termos este tipo de surpresa que tivemos agora no fim de semana, não haver médicos suficientes para assegurar as escalas no Garcia de Horta, nem com os tarefeiros? Bom, antes de mais, boa tarde, Francisco, para si, para a Paula Santos, para todos os ouvintes e naturalmente para o Paulo Edson Cunha, que assim que se junta a nós, também queria saudá-lo. Bom, eu começaria por dizer, Francisco, que há várias coisas anormais neste tema, e uma delas é justamente não ser muito normal, de facto, o que o Francisco ainda agora enunciava, quer dizer, entre os médicos do quadro destes hospitais e os próprios médicos tarefeiros. Aliás, a senhora Ministra hoje mesmo já veio comentar que, enfim, não conhecendo as justificações para a ausência dos médicos tarefeiros, mas que de facto estranhava essa ausência. Mas a maior anormalidade, permita-se uma expressão deste tema, é porque, e já não é a primeira vez que falamos sobre estas questões da saúde aqui na Semana Política, e eu tenho uma opinião muito vincada a este respeito, que é, de facto, é inegável. Faltam profissionais, particularmente médicos, em Portugal. Eu já acho que até utilizei essa expressão em programas anteriores, quer dizer, eu já não consigo ouvir que quando nós precisamos de um eletricista, portanto, que é muito difícil, que não há eletricistas para fazer pequenos trabalhos, às vezes, em casa, um picheleiro, canalizador, é sempre difícil também. Quando falamos em médicos, a resposta dos responsáveis é sempre: não há médicos suficientes, estão mal distribuídos. Bom, é que o que se passa na Península de Setúbal, e o que se passou particularmente este fim de semana, infelizmente não é um exclusivo da Península de Setúbal, é uma coisa, como nós sabemos, e acompanhando as notícias facilmente percebemos, acontece um pouco por todo o país. E para mim já não há, digamos, mais desculpas, já não há mais justificações
que me convençam de facto do contrário. Nós precisamos de formar mais médicos. É evidente que o Francisco dirá assim, bom, mas se abrirmos as vagas para os cursos de medicina de uma forma mais generalizada em todo o país, vamos ter o problema resolvido num curto prazo. É evidente que não vamos. É evidente que não vamos, porque vamos demorar anos, como sabemos, a formar pessoal médico. Mas, quer dizer, faz-me lembrar aquela história de um rei que queria plantar árvores e que lhe disseram que as árvores que ele tinha escolhido iam demorar muitos anos a crescer e, portanto, só passado muitos anos é que ele teria, digamos, uma floresta conveniente. Ao que ele disse, bom, então já devíamos ter plantado ontem, vamos a isso rapidamente. Aplica-se o mesmo raciocínio do meu ponto de vista para isto, não é? Quer dizer, quanto mais formos adiando, digamos, e depois também queria falar muito claro, este braço de ferro, porque se trata de um verdadeiro braço de ferro entre a administração, entre o governo, e eu aqui não quero distinguir partidos, estou aqui, enfim, toda a gente sabe da minha filiação e da minha simpatia e filiação partidária, mas não há, de facto, aqui forma de obviar aqui também o Partido Socialista, nos últimos anos, pese embora, quero aqui sublinhar, ter dado um contributo importante, porque se nós analisarmos o quadro das aberturas de vagas em faculdades de medicina no nosso país, foi sempre, e eu estou a dizer isto absolutamente rigorosamente, sempre em governos do Partido Socialista que o número de vagas aumentou, e aumentou particularmente significativamente com o ministro Correia de Campos nos tempos do governo do engenheiro Sócrates. A verdade é que ainda assim não são suficientes. Não são suficientes. Estamos hoje, e o sistema, digamos, está inclusivamente nas mãos de médicos que estão tarefeiros. Eu não sei se toda a gente que nos ouve, cada vez mais as pessoas deverão ter consciência, mas ainda assim não sei se toda a gente que nos ouve tem consciência do que é um médico tarefeiro. No fundo, um médico tarefeiro é alguém que tem um contrato, digamos, não vinculativo a um hospital, não é, portanto, um funcionário público, não está ao serviço do Sistema Nacional de Saúde, portanto, é alguém que trabalha à hora, basicamente que trabalha à hora. E como alguém que trabalha à hora, define, digamos, as horas que quer trabalhar, define os dias que quer trabalhar. Começa agora a haver, digamos, algumas unidades, alguns hospitais que começam a querer condicionar, de facto, o trabalho destes médicos tarefeiros, ou seja, aceitam apenas trabalhar com médicos tarefeiros que cumpram, digamos, no fundo, também as necessidades que as próprias unidades têm, ou seja, um médico que diga, eu só estou disponível para cá vir à segunda e à terça, mas ao sábado e ao domingo esqueçam que eu não aceito trabalhar. Portanto, estão a começar a necessidade evidente e óbvia, a começar a fazer alguma pressão também sobre estes médicos para que possam trabalhar, portanto, enfim, em maior conveniência com o que são as necessidades dos hospitais, mas este é um problema absolutamente estrutural, básico, e que o país não vai conseguir resolver enquanto não atalhar, de facto, outra questão, e que também é, enfim, perfeitamente anormal, no sentido de não usual. É que nós temos uma senhora Ministra da Saúde, que não foi só agora, não foi só este fim de semana, não foi só este ano. A senhora Ministra da Saúde tomou posse no governo anterior, não é? No primeiro governo
liderado por esta coligação que governa o país, portanto do PS e do CDS, nas eleições legislativas de 2024, portanto toma posse a senhora Ministra, que eu não sei se recordam, mas que garantiu que tinha solução, digamos, para todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde num curto prazo, que resolveria, eu salvo erro, agora também não quero estar a falhar, mas eu tenho ideia que a senhora Ministra se propôs a resolver tudo até setembro do ano passado. Portanto, em 3 meses, a senhora Ministra da Saúde ia resolver, digamos, os problemas gravíssimos que o nosso Sistema Nacional de Saúde tem. Não só não resolveu em 3 meses, como não resolveu num ano, como a questão que nós, enfim, vamos observando, é que os problemas parece que estão cada vez maiores. A Paula Santos falava-nos aqui de desinvestimento. Eu compreendo a argumentação e percebo o que queria dizer, mas quero chamar aqui a atenção para uma coisa. Se nós repararmos no que são os gastos com a saúde no nosso país nos últimos 10 anos, e não vale a pena, ou enfim, bastará olhar para os últimos 10 anos, é absolutamente, digamos, relevante a percentagem que todos os anos nós temos dedicado ao orçamento, digamos, para a saúde. Poderá a Paula Santos dizer que nem todo este dinheiro, evidentemente, serve digamos, os hospitais públicos. Serve de uma forma geral o Serviço Nacional de Saúde, porque mesmo os privados, enfim, os meios de diagnóstico, os exames que fazemos, que muitas vezes vamos fazer a entidades privadas, mas que são no fundo suportadas pelo Serviço Nacional de Saúde, está lá bem espelhado. Quer dizer, nós em 2025, no ano corrente, nós temos um orçamento para a saúde de praticamente 15 mil milhões de euros. Há 10 anos atrás era metade. Isto é, quer dizer, um dado que eu acho que nos deve pôr a refletir e a refletir de forma muito, muito séria. Quer dizer, em 10 anos duplica. É certo que houve uma pandemia pelo meio, é certo que se aumentou o número de recursos, de pessoas, enfim, algumas requalificações, remodelações em hospitais, mas ainda há carências e muitas, como sabemos, mas a verdade é que, quer dizer, alguma coisa não está a funcionar bem, porque se nós estamos o dobro do dinheiro, digamos, no sistema e aparentemente temos, digamos, cada vez maiores dificuldades, e estas não são de sumenos importância. Quando estamos a falar, digamos, da saúde e de profissionais ao nível da obstetrícia e da ginecologia, estamos a falar, de facto, de pôr em causa que é um dos índices que mais deveria orgulhar o nosso país, tem que ver com a mortalidade infantil, que foi uma verdadeira revolução é mais um indicador no nosso país. João Paulo Rebelo, é mais um indicador em que este fim de semana também se ficou a saber que a Península de Setúbal está acima da média nacional e é a região com pior indicador nessa área. O que não surpreende, Francisco, eu também vi essas notícias, o que não surpreende, evidentemente. Então, se sistematicamente não conseguimos dar o apoio devido enfim, às mulheres, objetivamente, que estão em situação de gravidez, é óbvio que isso tem consequências. A senhora Ministra da Saúde hoje voltou, digamos, a assumir a falha, porque já tinha e julgava que o milagroso plano que tinha estabelecido para o Garcia da Horta, que iria resolver a questão na Península de Setúbal. Pronto, está demonstrado que não resolveu, está demonstrado que, de facto, este tema é dos temas que mais me preocupa, muito honestamente, porque acho que é dos temas que mais preocupa os portugueses. É um bocadinho frase comum, ir lá para ali se quisermos, mas obviamente que a saúde é o bem mais precioso que cada um de nós tem, enfim, o caminho que está a ser seguido parece-me ir cada vez mais pôr em causa o extraordinário sistema que nós nos podíamos orgulhar e que ainda vamos tendo. Também não quero ser absolutamente catastrofista nem tremendista, porque apesar destas falhas,
enfim, sei, como todos nós sabemos, que no Sistema Nacional de Saúde, felizmente, todos os dias são mais, vou pôr aqui, entre aspas, os milagres que acontecem, entre aspas, evidentemente, não são milagres, são fruto João Paulo Rebelo, ia-lhe pedir que concluísse para fazer mais uma pergunta sobre este tema, Paula Santos. Eu estava aqui um bocadinho, se quer que lhe seja franco, Francisco. Não, temos muita matéria para falar. Sim. Do Paulo Edson Cunha. Da ausência ainda do Paulo Edson. Vamos ver quando é que ele entra. E eu perguntar à Paula Santos, a que é que atribui este lugar, este último lugar, digamos assim, da Península de Setúbal no panorama da saúde nacional, pelo menos nesta especialidade destas urgências? A Península de Setúbal já é assumidamente a que tem mais problemas. Na mortalidade infantil também aparecemos pior do que outras regiões e sub-regiões. Há alguma explicação, encontra alguma explicação para isto? E também uma outra pergunta. A Paula Santos fala em valorizar os profissionais de saúde, designadamente os médicos, para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E diz que há recursos. Mas tem ideia de quanto poderiam custar as propostas do PCP quanto aos aumentos salariais e condições de carreira para os médicos? Então, as questões que me foram colocadas relativamente aos dados sobre a mortalidade infantil, em particular da Península, eu creio que é preciso, eu não vou fazer suposições, o que eu creio é que é preciso apurar de facto as razões e as causas desses valores, para tratar a questão naturalmente com seriedade. Mas há uma coisa que todos sabemos, que é preciso de facto fazer o acompanhamento e garantir às mulheres grávidas o acompanhamento em toda a gravidez e no pós-gravidez. É preciso garantir planeamento familiar, é preciso assegurar de facto este conjunto de cuidados. Nós estamos aqui a focar-nos na questão, e é uma questão de grande importância, das urgências de ginecologia e de obstetrícia, que tem levado de facto à insegurança, não dá confiança, não dá tranquilidade às grávidas nem às suas famílias, e uma mulher grávida nunca sabe com o que é que pode contar com todos estes encerramentos que vão acontecendo no distrito. Mas eu diria que é necessário de facto uma abordagem às matérias que dizem respeito à saúde materna e infantil, porque há um conjunto de questões que nós sabemos, que é as grávidas que não tenham médico de família têm muitas mais dificuldades para assegurar o acompanhamento ao longo de toda a gravidez. Há inúmeras dificuldades, por exemplo, na marcação das ecografias que estão estipuladas fazer ao longo da gravidez. Há gravidezes que não são acompanhadas e, portanto, muitas das vezes os profissionais de saúde, o contato que têm com essa grávida é já no momento em que chega às urgências para o parto, ou seja, estamos a falar de uma realidade que infelizmente tem-se vindo a degradar, por assim dizer, esse acompanhamento, e isto exige também o reforço ao nível dos cuidados de saúde primários, a atribuição de médico de família para assegurar de facto o acompanhamento às mulheres grávidas e pós-parto. Esta era uma questão que queria também colocar relativamente à pergunta que me fez. Relativamente aos impactos, eu creio é que isto conjuga-se também pois, com outro aspecto que eu gostaria ainda de referir, do desinvestimento. É porque é preciso, de facto, recursos financeiros, mas são necessários recursos financeiros que sejam investidos no Serviço Nacional de Saúde e que não sejam canalizados para os grupos privados. Ora, do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, cerca de metade, creio que são esta a ordem de grandeza, dos recursos financeiros são transferidos para os grupos privados. Ora, em vez de se transferir, nós tínhamos um cálculo, vários exemplos relativamente a esta matéria, que era, em vez de
em vez de, por exemplo, de alguns exames serem feitos fora do Serviço Nacional de Saúde, porque não há os equipamentos no Serviço Nacional de Saúde para fazer. Se fosse feito investimento para que houvesse esses equipamentos, sairia bem mais acessível ao próprio Serviço Nacional de Saúde e, portanto, são exemplos concretos. Mesmo em termos dos profissionais, aquilo que nós colocamos é a valorização de todos os trabalhadores, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos auxiliares de saúde, dos assistentes técnicos, todos eles são fundamentais para que os centros de saúde e para que os hospitais funcionem. Ora, têm que ser valorizados, senão continua a acontecer aquilo que está a acontecer, que é muitos nem sequer optam por desenvolver a sua atividade profissional no Serviço Nacional de Saúde e muitos acabam por abandonar e encontrar outras soluções para a sua vida. Não tenho dúvidas nenhumas que garantir os direitos é a solução e que sai mais barato assegurar estes direitos do que estar a transferir recursos financeiros sistematicamente para os grupos privados, porque esses alimentam-se e o seu lucro é à custa destes recursos financeiros que são públicos e que deveriam ser investidos no Serviço Nacional de Saúde, porque há aqui duas questões que estão em presença, que é, por um lado, garantir o direito à saúde, como a nossa Constituição consagra, e ser uma realidade para todos, coisa que hoje não é. Hoje muitos utentes veem o seu direito à saúde negado, porque não são garantidas essas condições para prestar os cuidados de saúde que esses utentes têm direito e, portanto, temos aqui um problema e temos um outro problema quando não são garantidos os direitos dos próprios profissionais, porque para termos cuidados de saúde com qualidade, precisamos de ter profissionais de saúde devidamente valorizados. Para podermos ter o Serviço Nacional de Saúde público e com qualidade para todos, precisamos que o Serviço Nacional de Saúde tenha os meios e as condições, nomeadamente, desde logo, os profissionais de saúde que são necessários para garantir o seu funcionamento e não o fazer. Isso é que é prejudicial para os utentes, como está a acontecer neste momento com este encerramento que vão acontecendo dia após dia ou semana após semana de diversas urgências de obstetrícia e de ginecologia que nunca se sabe o que é que está a funcionar. Isto é que é verdadeiramente prejudicial, neste caso concreto, para as grávidas, para as famílias, mas também a não garantia do conjunto, o funcionamento de um conjunto de serviços para a generalidade da população. Por isso, para concluir, Francisco, aquilo que de facto importa é fazer o investimento que é necessário para garantir que o direito à saúde é de facto uma realidade para todos. E eu ia passar agora para João Paulo Rebelo, já se vê se quer acrescentar alguma coisa sobre este tema. Eu vou já adiantar o segundo tema e começamos com o João Paulo Rebelo. O Paulo Edson Cunha ainda não se juntou a nós, recordo o que disse no início do programa, tem um impedimento e contamos que se junte ainda durante esta edição, que se junta a nós. João Paulo Rebelo, o segundo tema de hoje é o Orçamento de Estado para 2026. O Governo já arrancou a negociação e diz estar confiante na aprovação do documento. Entretanto, o Partido Socialista também já falou sobre o tema, já houve uma reunião e o que se sabe é que possibilidade de haver um adiamento nas alterações da lei do trabalho, da lei laboral e também da saúde, pode abrir a porta a um diálogo com o Governo. João Paulo Rebelo defende que o Partido Socialista deve negociar com o Governo da AD e procurar chegar a um acordo para viabilizar o Orçamento de Estado para 2026? Sim, Francisco, um curtíssimo comentário ainda na sequência do que a Paula Santos disse. É evidente, e eu não o referi na minha primeira intervenção sobre o tema da saúde, mas é evidente que nós também temos que caminhar para uma clarificação de regimes também, particularmente dos médicos, e fazer, evidentemente, um grande esforço em criar as melhores condições para que possamos ter médicos em exclusivo no Serviço Nacional de Saúde, mas evidentemente remunerando convenientemente também estes profissionais, coisa que temos que admitir
hoje não acontece. Relativamente ao orçamento para 2026, enfim, a posição do Partido Socialista é conhecida, já não é de resto nova. Eu quero recordar que o Partido Socialista, pese embora com um diferente secretário-geral este ano, mas já o ano passado, portanto, viabilizou o Orçamento de Estado, entrou, digamos, num processo, de alguma forma, negocial que nos pareceu a nós, evidentemente, que melhorámos o dito Orçamento de Estado para 2025 e esse foi um contributo que o Partido Socialista, evidentemente, defendendo as suas principais causas, foi o compromisso possível para que o país não caísse numa turbulência em novas eleições, coisa que acabou por acontecer, não por razões de chumbo do Orçamento de Estado, mas por outras que são conhecidas, e o atual secretário-geral do Partido Socialista já, digamos, reiterou esta posição responsável, no fundo, que o Partido Socialista procura ter sempre, que é a de não ser, digamos, um obstáculo à governação e, sobretudo, ser um garante também da estabilidade política que, de uma forma geral, o país valoriza e o país precisa, não é? Porque também não há desenvolvimento económico sem estabilidade política. Se as coisas estiverem sempre, se vivemos permanentemente em eleições, evidentemente que o próprio sistema económico reage e reage mal, evidentemente, a essa turbulência. Já fez saber o secretário-geral do Partido Socialista, tal como o Francisco disse, que havia, digamos, matérias com as quais nunca o Partido Socialista poderia estar de acordo e, concretamente, estamos a falar desta inaudita, diria, reforma e alteração à lei laboral proposta pelo governo, que não contará absolutamente com o apoio do Partido Socialista e, portanto, o Governo já veio dizer que estaria disponível para que esta matéria não constasse e não estivesse, digamos, em matéria de orçamento de Estado. Há um processo de conversações em curso, conversações que seguramente o Governo tentará fazer com as mais diversas forças políticas, também no próprio Parlamento. É um processo em curso, não é ainda conhecido também, digamos, um orçamento fechado e, portanto, a posição de princípio que aqui é relevante é haver abertura do Partido Socialista para essa negociação, sendo, evidentemente, uma linha vermelha tudo quanto ponha em causa, eu diria até, enfim, ganhos civilizacionais que o país, o regime democrático conquistou, particularmente para os trabalhadores portugueses nestes anos de democracia e que, evidentemente, de uma forma alguma, queremos ver postos em perigo. O João Paulo Rebelo aponta uma linha vermelha. No caso do PCP são várias. Paula Santos já tem dito publicamente que, na perspectiva do PCP, este orçamento de Estado que está em perspectiva agrava a situação do país e, portanto, o PCP é contra, e são apontadas várias áreas que são inaceitáveis para o partido: a descida do IRC, o militarismo, portanto, o aumento da despesa com as Forças Armadas e também a venda da TAP. É mesmo um orçamento com muitas linhas vermelhas, no entender do PCP, Paula Santos. Nós não temos ilusões quanto à proposta de Orçamento de Estado que virá a ser apresentada pelo Governo, porque ela irá traduzir aquelas que são as opções do Governo PSD e do CDS e que constam do seu programa que foi discutido na Assembleia da República e o qual o PCP expressou claramente a sua oposição e, portanto, será um orçamento
onde nele constará essas opções de manutenção de uma política de baixos salários e de baixas reformas, de desmantelamento dos serviços públicos, veja-se também de ataque àquelas que são as funções sociais do Estado, veja-se na saúde, na educação, na habitação, contanto que é preciso para fazer e um orçamento que optará pela transferência de recursos financeiros para os grupos privados. Aliás, tem sido assim na saúde. Na educação, o Governo já vai anunciar o aumento de verbas para os contratos de associação, ou seja, estamos a falar também para grupos privados na área para o setor privado, na educação. Na habitação, a estratégia é deixar tudo nas mãos do tal mercado que se diga que é o responsável pela situação que temos no nosso país de dificuldades no acesso à habitação, mas podemos falar também das questões que se prendem com esta opção de privatização, fez referência e bem à TAP, mas também do aprofundamento da injustiça fiscal. O IRC é só o exemplo concreto dessa referência e desse aprofundamento da injustiça fiscal, com o favorecimento, sobretudo, dos grupos económicos, porque é quem sai favorecido dessa mesma medida e dessa mesma opção, sem uma palavra, para as micro, pequenas e médias empresas tão importantes que são para o desenvolvimento e para a atividade económica do nosso país. Portanto, é um orçamento que prosseguirá e aprofundará a política de direita e não passa a ser, independentemente se é com o Chega, se é com o Partido Socialista, não é isso que vai melhorar ou não é isso que vai tornar um bom orçamento do Estado. Não, a política de direita vai ser aprofundada. Aliás, o próprio Partido Socialista, João Paulo Rebelo, fez aqui referência, e é verdade, viabilizou o orçamento do Estado para 2025 e veja-se quais é que são as consequências que estamos a ter no nosso país. É de facto mais injustiça fiscal, os problemas dos salários e das pensões são baixos, não estão resolvidos. Quando era preciso valorizar o poder de compra, a situação nos serviços públicos tem-se vindo a degradar, ou seja, não se resolveu nenhum problema, o que serviu foi mesmo para viabilizar essas opções políticas. Eu gostaria ainda de fazer uma outra referência que se prende com as questões do pacote laboral. As questões da legislação laboral não são questões orçamentais, são questões de outro âmbito, mas aquilo que está em cima da mesa é de facto uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores. Para além do ataque aos direitos de maternidade e de paternidade, avança no sentido da precarização, da desregulação dos horários de trabalho para aumentar a exploração dos trabalhadores. É isto que está presente nestas opções do governo. Ora, não é nada disto que nós precisamos no nosso país e já vimos que insistir nestas soluções só conduz ao agravamento das condições de vida e à degradação da situação económica e social no nosso país. É preciso de facto uma outra política e quando nós aqui colocamos é porque é possível e é execuível avançar no sentido do aumento dos salários e das pensões, porque é isso que é preciso para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, dos reformados, para combater a pobreza, até para dinamizar a atividade económica, e vimos como isso é importante no que diz respeito ao consumo interno e para uma maior distribuição da riqueza, uma maior justiça na distribuição da riqueza que é criada no nosso país e é criada, diga-se, pelos trabalhadores. Aquilo que é preciso é de facto o reforço e o investimento na saúde, na educação, na habitação, mas no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e no reforço de uma resposta na habitação uma resposta direta através da administração central que permita de facto a disponibilização de mais habitação pública dirigida a diversas camadas da população. O que é preciso é investimento público. Podemos olhar para o nosso distrito, tantos compromissos que estão assumidos e que continuam sem sair no papel e que tão importantes são para o desenvolvimento do distrito de Setúbal e do nosso país. Falo naturalmente do que diz respeito à terceira
travessia, falo também do aeroporto, falo do metro sul do Tejo, falo de equipamentos na área da saúde, como o Hospital do Seixal, peço desculpa, mas também do investimento que é necessário em Setúbal, nos hospitais de Setúbal, do Barreiro e do Litoral Alentejano, sem falar naturalmente também dos centros de saúde, nas escolas que são necessárias requalificar, e que o financiamento é da responsabilidade do Governo. Estou a dar estes exemplos porque são exemplos concretos, mas poderíamos também falar da ferrovia, o investimento que é necessário da ferrovia, e continuam sem sair do papel. Veja-se na área da saúde, nem o parque investimento que ficou previsto é de facto executado na sua totalidade. Os números dão-nos os números dizem-nos isso, e portanto é preciso também, para concluir, mais justiça fiscal, ou seja, aliviar a tributação sobre os rendimentos de trabalho, sobre as micro, pequenas e médias empresas, e tributar de forma efetiva os lucros dos grupos económicos. Permite justiça fiscal, mas permite também ao Estado ter receita para fazer os investimentos em todas estas áreas que eu aqui fiz referência. Ora, não é este o caminho, nem esta a perspectiva que está em cima da mesa, e portanto a nossa oposição, e de facto partimos para essa discussão sem ilusões, mas também com esta firmeza de demonstrar com a nossa intervenção que é possível, de facto, é possível e é execuível uma política que dê resposta aos problemas que são sentidos pelos trabalhadores, pelos reformados, pelos jovens, pelo nosso povo. Passamos então para o terceiro e último tema de hoje, as eleições presidenciais. Há um novo candidato anunciado, Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda, e ficou a saber-se também que Rui Moreira, que era um putativo candidato, não vai avançar, e diz que só Marcos Mendes poderá vir a ter o apoio deste independente. Entretanto, o Chega está para decidir se terá candidato, se Ventura avança como candidato a Presidente da República ou não, e o LIVRE também ainda não decidiu, não tomou uma decisão, sendo que gostaria de ter outro candidato à esquerda que não o socialista António José Seguro. Sabe-se que o Presidente da República se prepara para marcar as eleições para dia 18 de janeiro de 2026. João Paulo Rebelo, desde logo a data parece-lhe adequada, vê algum inconveniente, e como é que olha para estes nomes, para estes avanços e para estas dúvidas que ainda permanecem, assim de uma forma geral? Bom, de uma forma geral, acho que há desde logo um comentário que se impõe fazer. Não será por falta de candidatos que, digamos, os portugueses ficarão em casa, porque nas últimas semanas acrescentaram-se, digamos, à corrida Catarina Martins, como é sabido, com o Trento de Figueiredo. O próprio Francisco agora aludia a uma conferência de imprensa. Há pouco tivemos notícia de que o líder do Chega, o André Ventura, amanhã fará um anúncio ao país relativamente a este tema. Não fazendo futurologia, e depois das notícias deste fim de semana, começa a desenhar-se, pelo menos para mim, mais ou menos de forma clara, que se apresentará também e mais uma vez a este ato eleitoral, e portanto estes juntam-se ao já leque alargado de candidatos conhecidos. Eu sou daqueles que, enfim, não manifestam um especial entusiasmo por haver tantas candidaturas, porque acho que, ao contrário do que já tenho ouvido e já tenho lido, não creio que essa seja um sinal de maturidade, digamos, da nossa democracia, do nosso regime, e muito honestamente não me parece que seja útil, e particularmente útil numa crise. Há cada vez mais gente a falar sobre isto. Eu já há alguns anos que o tenho dito também.
nós estamos a viver uma crise do regime democrático. Isso é para mim claro, um pouco em todo o mundo, na Europa particularmente e muito concretamente no nosso país também. As razões são diversas e teríamos seguramente o tempo de um programa não daria para escalpelizar todas essas razões porque chegámos aqui. Agora, o que me parece assim mais importante destacar é de facto este anúncio de amanhã do líder do Chega, que evidencia o partido de um homem só, evidencia de facto a incapacidade que o Chega tem de se apresentar com protagonistas que colham alguma, já nem digo credibilidade, mas algum reconhecimento na sociedade portuguesa, e portanto tem uma espécie de um wildcard na linguagem tenista, que tem que estar presente em todos os atos eleitorais, sob pena de facto de o seu partido não ter, digamos, grandes votações. Acontece mesmo, ainda hoje comentava isto por acaso com um amigo, e algo que ainda nunca comentámos aqui no programa, mas não deixa de ser inédito, inaudito e também é normal, já que falei tanto em anormalidade na minha primeira intervenção, que o líder desse partido apareça em todos os cartazes, em todas as autarquias onde de facto o Chega concorre. Portanto, é mais do que óbvio, é um partido quase que unipessoal, mas a verdade é que, e apesar das muitas evidências de que isto é assim, tem vindo a aumentar a sua votação. Nas últimas eleições legislativas teve a votação que é conhecida, portanto não deixa de ser um fenómeno, não é? Um partido que aparece há meia dúzia de anos e que elege um deputado à Assembleia da República, hoje ter multiplicado por 10 essa sua participação, mas ainda assim não encontra, de facto, outra alternativa ao seu próprio líder para apresentar às eleições presidenciais. É evidente que isto demonstra, diria, qualquer cidadão minimamente esclarecido, o vazio que aquela força partidária encerra em si. Não ter, de facto, mais protagonistas, utilizar permanentemente a figura do seu líder, mas a verdade é que eu também entendo que não haverá muito a perder, não é? Quer dizer, não haverá muito a perder, ou melhor, o Chega perderá seguramente mais se não se apresentar com alguém da sua estrutura, do seu partido, da sua família política a estas eleições. E André Ventura será, porventura, também sem surpresa, a pessoa que melhor estará capacitada para ter um score eleitoral. Faz-me lembrar um bocadinho o que acontece em França. João Paulo Rebelo, e quanto à data, nada a dizer? 18 de janeiro. Nada a dizer, está mais ou menos, portanto, é dentro do que é digamos, a janela que habitualmente acontecem as eleições presidenciais já há uns anos, sim. Sim. Passava então para Paula Santos, também sobre as presidenciais, estes últimos desenvolvimentos, os nomes conhecidos, a possibilidade de ainda poder haver mais um candidato à esquerda, pelo menos o LIVRE ainda não está convencido de que não faz falta mais um, e a própria data. Paula Santos, que comentários é que quer fazer? Eu, atendendo ao momento político, à situação do país, eu queria me centrar, sobretudo, Francisco, se me permite, naquilo que também consideramos ser, no quadro destas eleições presidenciais, aquilo que seria necessário
para o país, e aquilo que seria necessário é de facto um Presidente da República onde os valores da nossa democracia, dos direitos, da liberdade, sejam de facto a força motriz e que estejam presentes. Eu estou a colocar isto porque há um candidato, e permita-me fazer essa referência, que é a candidatura de António Filipe, que coloca esses aspectos de uma forma muito clara no que diz respeito à nossa Constituição. A candidatura de facto que se apresenta com os valores de esquerda, da democracia, da liberdade, dos direitos, e portanto estes são todos aspectos que nós consideramos que têm que ser reforçados e que no quadro do nosso país marcam de facto a diferença. A candidatura que de facto de esquerda, que coloca estes aspectos, que nasce também desta intervenção, ação e luta por parte do nosso povo, esta candidatura de António Filipe, e portanto eu queria sobretudo salientar estes aspectos. Não há aqui propriamente uma orfandade, há uma candidatura clara relativamente a estas questões, e que coloca de uma forma muito clara, inclusivamente aspectos que têm a ver com o direito do trabalho, aspectos que têm a ver com os direitos sociais, do ponto de vista até da organização das questões no plano económico, e também sociais, inclusivamente até nas questões que têm a ver com, e até no quadro internacional e da cooperação, da amizade entre os povos, aliás, tal e qual como coloca a nossa Constituição. São estes aspectos que nós precisamos de facto de retomar no nosso país para o progresso, para o desenvolvimento, sobretudo para uma vida melhor para todos. E com isto chegamos ao final da semana política de hoje, segunda-feira às 17 horas, em direto, como foi o caso, e o programa repete às terças às 3 da tarde e fica depois disponível em podcast. Na edição de hoje tivemos o João Paulo Rebelo, do PS, e a Paula Santos, do PCP. Paulo Edson Cunha era aguardado por nós, ficou de tentar juntar-se ao programa, mas acabou por não conseguir. Estará certamente connosco de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos e voltamos a encontrar-nos na segunda-feira.